Olá, eu sou Patrícia Petterle, professora da UFSC, coordenadora do projeto Conectando Culturas, que é um projeto do edital Humanidades do CNPq, e eu estou aqui para falar um pouquinho da pesquisa, da minha pesquisa individual, que faz parte desse projeto em rede. A minha pesquisa, ela tem como objeto de estudo a tradução e a circulação do nome e da obra de um grande poeta italiano que se chama Eugenio Montale, né? Então é pensar esses fluxos poéticos e tradutórios entre Brasil e Itália a partir dessa figura, que teve alguns grandes mediadores, como o Eduardo Bizzarri e o Ruggero Jacobi. Bom, Montale é um poeta que atravessa, ele nasce no final do século XIX, vai falecer em 1981 em Milão, e aí ele atravessa todo o século XX. Então ele passa pela experiência da Primeira Guerra Mundial, pela experiência do fascismo, pela experiência da Segunda Guerra Mundial, pela experiência da reconstrução da sociedade italiana, depois pela transformação da sociedade italiana numa sociedade industrializada, com todas as crises que vai ter nesse processo. Ele é tradutor, ele é crítico musical, crítico literário e tem uma atuação bastante importante no ambiente cultural italiano. E pela sua poesia recebe, em 1975, o Prêmio Nobel, né? A primeira menção que eu pude encontrar até o momento do nome do Montale no Brasil é de um jornal da colônia italiana do Rio de Janeiro, de 1928, e esse jornal, escrito em italiano, se intitula L'Imparziale. Mas, e aí, 1928, e se a gente lembra, 1925 é o ano da publicação dessa obra que vai marcar depois a poesia italiana, que é Ossos de Sépia, e que está traduzida, e que vai ser traduzida no Brasil muitos anos, quase 80 anos depois, né? Então, o Montale circula, então, desde os jornais da colônia italiana até críticos do calibre de Otto Maria Carpo e de Antônio Cândido, para a gente lembrar esses dois grandes nomes. Se a gente pensa no Antônio Cândido, se a gente lembrar daquele livro Discurso e a Cidade, onde ele vai falar um pouco da relação entre a literatura e o concreto e o real, em que a literatura não é uma mediação de acesso direta ao histórico e ao real, ele depois vai ter um prefácio em que é aberto justamente por um verso do Montale que diz tendono alla chiarità le cose oscure. Então, tendem à claridade as coisas obscuras. Mas aí, então essa primeira parte da pesquisa é buscar na imprensa, jornais e revistas culturais, na crítica e também nos departamentos de italianística e nas universidades, essa presença desse poeta. Então, isso é um dado. E que a gente vê bastante coisa. Quando a gente passa por um outro viés da pesquisa, que é justamente o mapeamento das traduções do Montale, e esse mapeamento está feito pelo Dicionário Bibliográfico da Literatura Italiana Traduzida no Brasil, eu estou pegando esses dados de lá, nós temos 4 livros do Montale. E é curioso, chama a atenção que o primeiro livro traduzido dele, não, apesar dele ser reconhecido muito mais como poeta, é um livro lindo, mas é um livro de contos que se chama A Borboleta de Dinard e a tradução é de 1976. Ou seja, um ano depois dele ganhar o Oscar, esse texto chega no Brasil. Depois a gente vai ter, em termos de tradução do Montale, em termos poéticos, é muito pouco. A tradução dele é muito lacunar e a minha pesquisa quer tentar encontrar, não digo respostas para isso, porque muita tradução de muitos poetas no Brasil é lacunar, né? Então, essa seria uma pergunta tautológica. Mas o objetivo maior da minha pesquisa é tentar pensar quais são as imagens sobre o Montale que estão vindo e estão sendo perfiladas a partir da cultura brasileira e a partir do que a gente produziu ou leu sobre ele. Depois, então, em 97, a gente tem um livro que é importante, porque é um livro que pega praticamente toda a produção do Montale,
que é o Poesia, né? Em 2001, tem um caso aqui editorial estranho, curioso e polêmico, que é a tradução do Diário Póstumo, que mesmo na Itália já era considerado um livro polêmico, porque alguns críticos, os primeiros, por exemplo, Dante Isella e o crítico e poeta também Giovanni Rabboni, vão contestar a autenticidade desses poemas, né, a assinatura do Montale nesse livro, e depois, em 2002, temos finalmente o livro Ossos de Sépia, do Montale. E aí, essa é a única tradução, digamos assim, integral, né? Então, o objetivo da pesquisa é justamente pensar a circulação da atividade desse escritor, e a gente vai ver que fala-se num determinado momento da história de críticas musicais, porque ele era um grande crítico musical, mas também a própria produção dele no que concerne justamente as traduções. E se em meados dos anos, final dos anos 90, a gente tem a publicação das poesias dele, curiosamente, é também nesse momento que eu encontrei uma relação estreita entre a figura do Montale, a poesia do Montale e a poesia brasileira, porque o Montale entra em 1994 na poesia brasileira a partir da obra do Marco Ciscar, que é um grande poeta brasileiro contemporâneo, no livro A Terra Inculta, em que ele dedica justamente a Montale, esse é o título do poema dele, a Eugenio Montale, um poema. E eu vou ler e termino esse vídeo para vocês, explicando a minha pesquisa com esse poema. Meio-dia, o sol apaga as arestas, a brisa perpetrou o mormaço. Estalo de folha seca, palha de milho, pássaro. O tempo dorme com suas estátuas, a sombra encontra-se inteira com seu corpo, todas as coisas intactas. Na hora morta do dia, as formigas sobre a sintaxe da terra inculta elaboram sua tácita filosofia.